E o nome de Jesus tem que ser anunciado. O único que pode te livrar da situação da vida que você leva é o Senhor Jesus. E a Bíblia fala, Jesus disse para os discípulos, que esses sinais seguem aos que crerem. No nome dele expulsam os demônios, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E o objetivo do Senhor é salvar. Mas no livro de Mateus, capítulo 7, verso 13, Jesus falou, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Jesus falou que são muitos que caminham para a perdição. Mas o nosso objetivo é falar para as pessoas que estão vivas. Alguém pode dizer, mas é momento de estar falando a palavra de Deus. Falar depois que alguém está morto não adianta mais nada. Porque no livro de Hebreus, capítulo 9, e o verso 27, está dizendo como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Mas no livro de João, capítulo 2, lá perto do livro de Apocalipse, o primeiro livro de João, está dizendo, filhinho, não pequeis, mas se pecar, temos advogado para com Deus o Pai, Jesus Cristo justo. Aceita Jesus como teu Salvador para ser o teu advogado agora. Porque a Bíblia diz que um dia ele vai ser juiz e sem misericórdia. Não tem escapatória para mim, não tem escapatória para ninguém. Se não correr por lado de Jesus e entrar pela porta, não tem como reconciliar com o Pai Celestial, que é o Criador de toda essa terra, do mar e de tudo que existe. E nós não somos nada diante dele. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías que todas as nações da terra, no fundo de um balde, como uma gota d'água, Deus pega o balde, e todas as nações como uma gota d'água no fundo do balde. Agora imagine se eu sou alguma coisa diante do Senhor, se não for pelo poder da palavra dele. O que te purifica, o que me purifica é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que muitos estão jogando fora. Eu cato reciclável aqui nessa cidade. Quantas Bíblias? Eu já achei uma Bíblia novinha no fundo de um saco de sanito, jogado. E as pessoas comparam esse livro como qualquer livro, mas esse livro é o livro dos livros. É a espada do Espírito Santo, é a palavra de Deus. É o Evangelho que salva todo aquele que nele crê. Essa palavra, ela tem se cumprido, e ela está cumprindo e vai cumprir. Não tem escapatória para ninguém. Muitos estão fazendo barbaridades nessa terra, estão matando, está oculto o que ele fez aos olhos dos homens. A justiça ainda não colocou a mão na pessoa que fez isso ou aquilo, mas os olhos de Deus estão em todo lugar. Provérbios capítulo 15, a partir do verso 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e contemplando os bons. Às vezes você tem até comentado, mas Deus não está vendo o que aconteceu com aquela jovem? Deus não está vendo o que aconteceu com aquela criança? Deus não está vendo o que aconteceu com aquela mulher? Claro que Deus está vendo, mas vai chegar o grande dia do juízo. Livro de Malaquias, capítulo 4, a partir do verso 1, está dizendo: eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos, todos que cometem impiedade, serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Mas tem aqui uma palavra de conforto para aqueles que temem ao Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo de Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, não é ter medo dele não, é obedecer a sua palavra, é respeitar ele por intermédio das suas ações, do teu corpo. Você tem que entregar a tua vida para o Senhor Jesus, para crucificar a sua carne com as suas vontades, não fazer mais a vontade da sua carne, mas viver em espírito e em verdade. Porque todos nós pecamos, Romanos capítulo 3 e o verso 23. Todos pecaram, não foi só eu que pequei para me se aproximar de Deus, para ter o perdão dos meus pecados, se eu quiser me salvar. Todo mundo pecou. Adão pecou lá no Éden, estava num jardim no Éden, que Deus fez aqui na face da terra. Mas cadê? Ninguém sabe onde é o jardim no Éden. Tem o jardim no Éden. O Adão pecou, Deus tirou ele com a mulher lá de dentro. Por que tirou lá de dentro? Porque tinha pecado. Deus disse, tem que tirar para fora, porque tem um caminho que leva para a árvore da vida, e se eles comerem dessa árvore da vida, eles vivem eternamente. Deus tirou para fora. Sabe por quê? Porque a remissão dos nossos pecados é por intermédio do sangue de Jesus. Aleluia!
É por intermédio do sangue de Jesus que nós somos purificados, que você pode ser purificado dos seus pecados. O único que pode perdoar pecado é Jesus Cristo de Nazaré. É aquele que nasceu lá em Belém de Judá. Eu não tenho outro evangelho para pregar para o povo, a não ser Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Eu tenho que falar do seu grande amor. Eu tenho que dizer que Ele quer te salvar, que Ele quer te levar para a glória. Jesus, no livro de João, capítulo 10, a partir do verso 10, Ele falou: o ladrão não vem senão para roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Jesus tem vida para mim e para vocês, aqui nessa terra, de livramento, de cura divina, de paz interior. Talvez alguém está até enfermo em cima de uma cama, mas ele tem a paz interior, que é o Senhor Jesus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. No livro de Apocalipse está dizendo, Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, estarei com ele e ele comigo, e viremos para ele e faremos dele morada. Quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo faz morada na minha e na tua vida, há mudança de vida sim, há transformação de vida sim. A pessoa pode ser assassino e ele vai ser um homem, servo de Deus, uma serva de Deus. Pode ser o que for desta vida, mas se reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, ele será salvo, o seu nome será escrito no livro da vida, se ele, tomando essa decisão, ficar firme até o final da sua existência. A Bíblia fala que Jesus falou para os fariseus, para aqueles homens que eram doutor da lei lá em Jerusalém, lá em Israel, Jesus falou para eles: adiante de vocês vai entrar no reino dos céus os ladrões e as meretrizes, não com a vida inadequada, mas com o reconhecer a Jesus como Salvador da sua alma, como reconhecer o Senhor como justo, como o homem certo, como o homem perfeito, como sendo Filho de Deus daquela época. Porque a Bíblia fala no livro de João, capítulo 1, lá no verso 11, que ele veio para o que era seu, mas os seus, que é o povo de Israel, não o receberam. Mas ele, a todos quanto receberem, eu recebi ele como Salvador da minha alma. O irmão Marcelo recebeu ele como Salvador da alma dele. Todos aqueles que quiserem ir morar no céu com Jesus, têm que confessar o Senhor Jesus aqui na terra, antes de partir para a eternidade. Livro de Romanos, capítulo 8, a partir do verso 8, capítulo 10, verso 8, diz assim: pelo que diz, esta palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. O que significa isso, amigos e amigas? Significa que o Evangelho está sendo pregado há tanto tempo. Há tanto tempo o Evangelho é pregado para você. Foi pregado para seus familiares. E as gerações foram passando. E alguns aceitaram, os outros não queriam nem ouvir a palavra de Deus, e desprezando os mensageiros da palavra do Senhor. Mas aqui está dizendo, pelo que diz, essa palavra está junto de ti. Alguém está pregando para você. Alguém está te convidando para o culto. Alguém está querendo te dar a palavra de Deus para o teu coração. Mas será que você está dando ouvido? Jesus olhava para a multidão e falava: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Feliz é o homem e a mulher que ouve as palavras da profecia deste livro. Jesus aqui ele falou assim: bem-aventurado aqueles que ouvem e praticam a palavra das profecias que está escrito nesse livro. Eles estarão livres das pragas que estão para vir sobre a terra. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, mas isso não é nada em comparação do que há de vir sobre a face da terra. A Bíblia está dizendo que o sol vai aquecer de tal forma que os homens vão ter chaga no seu corpo, eles vão morder a língua e não vão reconhecer a Deus como Salvador, ainda vão blasfemar do Deus vivo. E esta palavra, a semente, está semeado no teu coração. Se em teu coração, no livro de Romanos 10, a partir do 8, se em teu coração creres que Deus o Pai ressuscitou a Jesus Cristo, seu Filho, de entre os mortos, e com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E no livro de João, capítulo 10, verso 9, você quer entrar para o reino dos céus? Muitos estão esperando morrerem para ter um encontro com Deus, depois que alguém for interceder por eles, eles morrem. Não adianta mais não, meu amigo.
A Bíblia fala ali no livro de João que o reino de Deus começa agora quando você está vivo. Jesus falou, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Então, se você quer entrar no reino dos céus, não é depois que morre, não, é agora que está vivo. Você tem que entrar para o reino dos céus, significa o domínio de Deus sobre a tua vida. Se você prostituía, não prostitui mais. Se você matava, não mata mais. Se fumava, não fuma mais. Se brigava, não briga mais. Tudo que você fazia segundo a carne, você deixa tudo e morre para esta vida velha e tem um novo nascimento com o Senhor Jesus. Crendo nele e confessando, dizendo, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único suficiente Salvador de minha alma. O teu nome é escrito no livro da vida. E agora o Pai, o Filho e o Espírito Santo passam a morar na tua vida. É inevitável, não tem como não ter transformação na vida deste homem, na vida desse jovem, na vida dessa mulher. Tem que ter transformação, tem que ter mudança de vida. E você passa a estar morto para as coisas deste mundo. É por isso que as pessoas dizem, o fulano sumiu. O fulano não está mais no nosso meio. Mas não é que ele está orgulhoso, é que ele está sendo transformado pelo poder da palavra, o qual você também pode ser transformado e o teu nome escrito no livro da vida. Porque o Senhor Jesus, ele falou que como um ladrão vem sem avisar, assim será a vinda dele também. Aleluia! A Bíblia fala que no abrir e fechar de olho vai ser muito rápido. Ele falou que estando dois numa cama, a trombeta vai soar. E os mortos em Cristo, aqueles que morreram em Cristo, se você tomar decisão com Jesus, e o teu nome está escrito no livro da vida, e você partir para a eternidade, a trombeta vai soar e você vai ouvir o som da trombeta, e você vai sair do seu túmulo e ser transformado antes dos que estão vivos, preparados para também subir com Jesus. Se tiver preparado, porque se não tiver preparado, não vai ouvir o som da trombeta e muito menos subir com Jesus. Mas se tiver preparado, vai subir. Mas para isso você tem que entrar pela porta no João capítulo 10, o verso 9. Se não fizer isso, não está entrando no reino dos céus. Jesus falou, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E aqui o reino do céu ainda está, que ainda estou pregando essa palavra aqui. Existe muita gente pregando a palavra, por quê? Porque Jesus ainda não arrebatou a igreja. Porque quando Jesus arrebatar o seu povo aqui da face da terra, aí vem o anticristo, aí vai começar a grande tribulação. Às vezes alguém fala, eu estou passando por uma grande tribulação, está nada. Você está passando por aflição da nossa carne aqui na terra, porque a Bíblia fala que há uma grande guerra entre a carne e o espírito, e um se opõe ao outro para que não faça o que quereis. Se viver segundo a carne, morrereis, a Bíblia fala. O que significa? Será separado de Deus para toda a eternidade. Você quer ter uma vida com Deus para todo sempre? Você quer que Deus enxugue as suas lágrimas no último dia? Você quer que no dia do arrebatamento o Senhor Jesus diga, vinde benditos de meu Pai a possuir por herança o reino que vos está preparado? Então entra pela porta que é o Senhor Jesus. Só Jesus pode te salvar. Não vá por outro caminho, porque a Bíblia fala que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminho de morte. Parece perfeito, mas não é perfeito. Porque no livro de João capítulo 8, verso 32, Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus. Não adianta o homem fugir, pode fugir para lá, pode fugir para cá, mas a palavra de Deus se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir. Se você quer ter eterna felicidade, alegria com Deus, reinar com Cristo no milênio de paz, depois que a besta e os seus falsos profetas serem lançados no lago de fogo e Satanás preso, você tem que entrar pela porta que é Jesus. A hoje, a salvação de Jesus é agora, porque o dia de amanhã não nos pertence. Talvez eu estou falando aqui hoje, amanhã eu estou sendo velado, ou daqui a pouco, ninguém sabe. Nós temos que tomar decisão enquanto está vivo. Depois de morto, não adianta mais. Fique com essas palavras. A palavra de Deus, ela é semente. E o coração daqueles que ouviram é a terra. E feliz daqueles que ouviram essa palavra, que tiver ouvido para ouvir, que ouça. Estarão livres das pragas que estão para vir, porque vai ser terrível. Vai ser terrível. A Bíblia fala, ali no livro de Malaquias, que serão como palha. Vai ser como palha. E não deixará nem raiz e nem ramo daqueles que promovem dissensão, aqueles que promovem assassinatos, aqueles que mudam a natureza que Deus criou. Deus criou homem e mulher
E não adianta mudar, porque vai ter que prestar conta como homem. Vai ter que prestar conta diante do tribunal de Cristo como mulher. Porque lá no princípio da Bíblia está falando, macho e fêmea os criou. O Senhor criou homem e criou mulher. E vai prestar conta como homem e como mulher. Fique com essa palavra. E Jesus quer salvar todos aqueles que derem ouvido a sua palavra. Amém. Obrigado. Chega, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se acaso tu riste, amigo, quando ouviste falar em Jesus, mas só Ele é o único meio de vencer pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida já não te satisfarei. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. A tua alma manchada não pode nunca ver o semblante de Deus. Só os crentes de corações limpos poderão ter o gozo nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar.